Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. E ouçamos as últimas palavras deste capítulo, que vão do versículo 43 ao 48. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. Meus irmãos, esse ensino trata sobre aquele que pode ser considerado como um dos maiores, se não o maior dos nossos anseios e também dos nossos desafios, que é o de ter o mesmo olhar e o mesmo coração amoroso que o nosso Deus, o nosso Pai, possui. Nosso Pai Celestial, como seus imitadores, não é? Nós temos visto no decorrer deste capítulo 5, nessa parte do Sermão da Montanha, o nosso Senhor parte de um ensino, o ensino do Antigo Testamento, com o fim de interpretá-lo, já que havia muitas interpretações ruins para os seus seguidores. Vale lembrar aqui da importância da interpretação bíblica para as nossas práticas. Então é importantíssimo que nós saibamos sobre o que a palavra de Deus está falando, para que não incorramos em práticas que o desagradem. Então é importantíssimo essa passagem do Sermão do Monte, em que o nosso Senhor está interpretando de modo final, definitivo, o Antigo Testamento para os seus seguidores. Só que no caso aqui desse versículo 43 em diante, não é? Ao que parece, esse ensino particular estava sendo deturpado tanto por algumas omissões, como também por alguns acréscimos. Omissões porque o texto de Levítico, que é mencionado aqui pelo nosso Senhor, Levítico 19, versículo 8, o bloco inteiro, naquela época não havia versículo, mas o bloco inteiro de ensino diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ao mesmo tempo, irmãos, esse mesmo texto, Levítico capítulo 19, nos versículos 33 e 34, há a ordem para que as pessoas amem não apenas o próximo no sentido do povo, mas aqueles que são viajantes ou que são estrangeiros residentes nas imediações do povo de Deus, não é? Então há a ordem para que se ame o próximo, não apenas no sentido do seu amigo, do seu vizinho, do seu povo, mas pessoas também de fora do povo de Deus. Isso tudo no capítulo 19 de Levítico, que é onde o nosso Senhor olha e faz essa afirmação. Mas há aqui a ideia de que vocês estão ouvindo isso, né? Vocês devem amar o próximo, mas odiar o inimigo, ou odiar aquele que persegue você. Então, nosso Senhor está levando aqui em conta, irmãos, toda a profundidade da lei, e Ele mostra que, de acordo com a profundidade da lei de Deus, esse mandamento de amar o próximo deve ser estendido não apenas àqueles que nos querem bem, àqueles com quem nós nos relacionamos no dia a dia, mas deve chegar até mesmo aos nossos perseguidores. E por perseguidores aqui, nós não podemos perder o foco do texto, a época
É difícil nós termos um perseguidor como os perseguidores da primeira geração de crentes, não é? Então, se os irmãos quiserem ter uma noção maior, leiam a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus fala de irmãos que estavam perdendo seus bens, sendo processados, sendo perseguidos, tendo de fugir de casa em casa, e alguns deles estavam perdendo a própria vida. Então, o texto, embora trate aqui, naturalmente, ele alcance os problemas que nós temos com outras pessoas, nós temos de dar o peso exato aqui, que os problemas aqui eram dos brabos, como se diz. É que ele está tratando aqui de gente que queria perseguir no sentido de matar, de destruir os cristãos. Então, é com esse foco que a gente tem que caminhar aqui, e os outros cálculos nas relações menores, as relações entre pai e filho, irmão e irmã, conhecido e conhecida, qualquer trincamento que houver, a gente faz os cálculos por aí. Mas aqui o texto está falando da situação mais extrema que existe, que é a perseguição com o fim de arrancar coisas preciosas, se possível, a própria vida. Então, para isso, eu remeto os irmãos interessados nisso à carta aos Hebreus, que ali nós temos o peso exato das perseguições aqui apenas mencionada, né? Perseguidores. Então, o nosso Senhor, ele recomenda para aqueles que estão sendo perseguidos duas ações, duas posturas. A primeira delas é o amor. Os crentes são chamados a ser verdadeiros com as pessoas e, ao mesmo tempo, bondosos, mesmo que as pessoas queiram matá-los, queiram destruí-los. Eles são chamados para isso. E também são chamados para orar por essas pessoas, para que Deus revele, para que Deus dê a elas luz, a fim de que elas percebam o erro em que estão incorrendo e mudem e sejam guiadas por Deus. E é fato que essas duas ações normalmente se complementam. Quanto mais nós amamos alguém, mais nós nos dedicamos em oração a essa pessoa. E quanto mais nós nos dedicamos em oração à pessoa, mais nós tendemos a ser com ela verdadeiros e também bondosos. Apesar da construção que nós temos aí no versículo 45, vocês vão fazer isso para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celestial. Essa aqui não é uma condição, irmãos. Ou seja, amar os inimigos não é uma condição para que nós nos tornemos filhos de Deus, porque nós estamos aqui no ambiente da graça. Jesus está falando de uma perspectiva graciosa para nós. E o ponto aqui é que a atitude que nós tomamos em relação aos nossos inimigos revela de quem nós somos filhos. Revela que nós somos filhos de Deus. Porque o tipo de amor que nós temos aqui não está em nossa natureza. Essa ideia de amar quem está querendo prejudicar a gente não faz parte da natureza humana. Isso naturalmente é uma graça que Deus concede aos seus filhos. Os versículos 45 e 48 nos mostram, nos sugerem aqui que Deus é não apenas a sua origem, a origem desse amor, mas também é um modelo pelo qual devemos nos guiar para amar os nossos inimigos, já que Ele também nos amou. Deus nos amou quando nós ainda éramos rebeldes, quando ainda éramos inimigos. E a pessoa e também as ações do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, nos dão a melhor interpretação dessa passagem, irmãos. Aliás, todos os ensinos de Cristo, em certo grau, fazem referência a Ele próprio. Evidentemente, os ensinos de perdão de pecados não se aplicam a Ele, mas a grande maioria daquilo que Ele fala, você vê sendo aplicado na própria vida dEle, de modo que, se você quiser entender os ensinos de Cristo, a primeira pessoa que você deve procurar ver esses ensinos em ação é a própria vida do nosso Senhor. E o que nós vemos é que Ele cumpriu todas as exigências do amor, não apenas amando os seus inimigos, se entregando por eles, mas também orando por eles, inclusive enquanto estava sendo torturado na cruz. Foi o texto que nós lemos no início do nosso culto, né? Vale notar que na vida do nosso Senhor, no entanto, esse amor não era automático. Então não é simples questão de você saber o que vai fazer com seus inimigos daqui em diante. Não é assim que funciona, irmãos. Porque com o nosso Senhor nós vemos também uma variedade de formas de amar no trato com seus inimigos. Por exemplo, Ele suportava alguns. Com outros, Ele dialogava, Ele tinha discussões. Com outros, Ele confrontava. Outros, Ele repreendia. Outros, Ele denunciava. E outros, Ele chegava até mesmo a sair de perto.
Então isso é muito dinâmico e muito contextual, o nosso trato também com os inimigos, a exemplo do que aconteceu com o nosso Senhor. Então quem quiser amar o inimigo, orando, sendo verdadeiro e bom com ele, vai ter que aprender com a graça de Cristo, vai ter que contar com o favor de Jesus Cristo para lidar com isso, porque ele sabe como lidar com os inimigos, ele provou que sabe e ele pode nos ensinar, irmãos. O princípio básico aqui que nós temos até então, até este ponto, é que nós devemos ver toda perseguição injusta levantada contra nós como um chamado de Cristo para que nos pareçamos mais com o nosso Pai Celestial. Lembrem-se disso, irmãos. Toda vez que vocês sofrerem algum tipo de perseguição, em algum grau, o senhor não precisa querer tirar a sua vida. Se ela quiser apenas lhe prejudicar em algum ambiente, lembre-se, assim que surgir essa percepção em você, lembre-se que isso automaticamente é um chamado de Cristo, dizendo, olha, você está sendo chamado agora para se parecer com o seu Pai Celestial. Porque Ele é que ama a gente que não presta. Ele é que ama a gente injusta, gente pecadora, gente perversa, gente má. E como incentivo, irmãos, para isso, o nosso Senhor nos dá aqui exemplos fáceis para nós. Isso aqui é simples, que uma criança pode entender, né? São exemplos que nos ajudam a observar o fenômeno acontecendo e também nos lembrar desse ensino que Ele está nos transmitindo. Observem o versículo de número 45, que ele fala aqui, que sempre que chover, ou sempre que fizer sol, ou seja, são dois fenômenos mais do que corriqueiros, né? Se chover ou se fizer sol, Deus nos chama a meditar nisso, irmãos. É que todo dia Deus podia afogar milhões de pessoas. Não é? Deus podia fazer isso. E estava bem feito, porque a gente que é inimiga dele. Deus podia também torrar milhões de pessoas com o sol dele, descer mais um pouquinho e torrar um monte de formiga aqui. Deus podia fazer isso todo dia, irmãos, porque razões Ele tem todo dia. Mas o que é que notamos, irmãos? Nós notamos que Deus regula de um modo perfeito o sol, para que ele aqueça, para que ele fecunde, para que ele ajude a vida das pessoas. Nós vemos que Deus envia uma chuva suave sobre a vida de todo mundo, inclusive das pessoas que não procuram por Ele. Enquanto isso, essas pessoas não estão nem aí. Elas vão estudar, elas vão se formar, elas vão trabalhar, elas vão plantar, vão colher, vão ajuntar e vão viver sem Deus no mundo, como diz Efésios 2. Vão viver do jeito que elas querem, em franca, em aberta desobediência a Deus, irmãos. Elas vão usar todas as energias que adquirem, todo o dinheiro que adquirem, toda a sabedoria, todo o entendimento para desobedecer, para viver uma vida de desobediência. Nós estamos, então, diante todos os dias de um mistério. Nós não sabemos como Deus suporta essa gente. Não sabemos como Deus suporta tanta iniquidade, tanta maldade, tanta perversidade. E não apenas suporta no sentido passivo, mas ajuda essas pessoas. Ajuda essas pessoas. Então, toda vez que o sol brilhar, toda vez que cair uma chuva, nós somos chamados a lembrar disso, irmãos. E mais, aí que vem a lição do nosso Senhor, né? É que Ele está nos chamando, quando cair uma chuva, quando brilhar o sol, Deus está nos chamando a participar do mistério do seu amor, que consegue suportar tanta gente ruim, que consegue suportar tantos inimigos. É isso que Jesus está nos apontando aqui, irmãos. Aquele que não encarar esse desafio, infelizmente, não crescerá, não será bom discípulo. É isso que ele nos diz aqui no versículo 46 e 47. Vai ficar no nível meramente humano. Qual é o nível meramente humano? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou saudar quem me saúda, quem fala comigo. Eu vou abraçar, enfim, o versículo 43, que Jesus está mostrando, olha, houve perversão desse ensino. Você está abraçando a perversão desse ensino, que é, ame quem gosta de você e o resto que se exploda, são seus inimigos.
Então, aquele que recusar esse ensino de Cristo está também dizendo que ele é um péssimo intérprete da lei de Deus e não vai abraçar assim a sua interpretação, irmãos. Só que Jesus diz que qualquer corrupto, aqui os corruptos são representados pelos publicanos, que eram pessoas traidoras da própria pátria, pessoas que cobravam impostos do seu próprio povo de modo exorbitante, a fim de tirar o deles e dar um pouquinho para Roma. Era gente da pior espécie. E Jesus diz, olha, essa gente aí, podre, corrupta, eles também são amigos dos seus amigos. E o restante é o restante. Então, que tipo de mérito, de glória, de grandeza há nisso? E ele diz também, o texto é paralelo, no seu sentido, versículo 47, qualquer pessoa que não conheça a Deus, que é uma gentia, não é? Qualquer gentil faz isso aqui. Ele aperta a mão de quem ele gosta e de quem gosta dele. É o burro que coça o outro. Então, eles estão mais ou menos no mesmo time, e é claro que eles vão se tratar bem. Isso é perfeitamente humano. Mas o nosso padrão, chamado aqui, é para que imitemos não os nossos amigos humanos, não as pessoas que nos querem bem, mas o nosso Pai Celestial, irmãos. A conclusão que nós temos no versículo 48 pode ser vista como envolvendo todo o ensino que vai dos versículos 21 até aqui, aqueles ensinos do ouvistes que foi dito. Ouviram isso e eu estou dizendo isso para vocês. Nós podemos entender como sendo uma conclusão de toda essa sessão de pares, não é? Que ele vai dando de antíteses. Não é? Ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse termo perfeição, no Antigo Testamento, já foi aplicado a animais íntegros, inteiros, que serviam para o sacrifício, aqueles que eram aceitáveis a Deus. Não é? E no Novo Testamento, o termo é usado para adultos, para aqueles que têm uma formação completa física e também aqueles que têm uma formação interior, psicológica, bem feita, de modo que se identifique na cronologia do indivíduo também a sua maturidade interna, a sua maturidade psicológica. Nesse caso, irmãos, se nós entendermos assim, o versículo 48 do sede vós perfeitos seria um chamado geral para a nossa obediência à lei de Deus, para a imitação de Deus como filhos amados. Essa é uma possibilidade do texto. Por outro lado, como o amor divino é uma marca tão maravilhosa do ser de Deus, nós até cantamos isso, e eu acho que isso está correto, que o amor, né, mas o seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Você vê, Deus opera tanta coisa grandiosa, mas o amor que ele tem pelos inimigos dele, isso cintila, não é? Então é possível que Mateus estivesse aqui enfatizando mesmo essa questão da beleza do amor de Deus que deve ser imitado pelos fiéis, por aqueles que são seguidores de Cristo. Então nós teríamos nesse caso uma aplicação mais específica aqui. E eu queria pedir aos irmãos, por causa disso, para abrirem, sem largar a mão do texto, em Lucas capítulo 6, que é a passagem paralela a essa e que lança luz sobre o nosso entendimento desse termo perfeito aqui. Não é? Lucas capítulo 6, eu vou fazer a leitura dos versículos 35 e 36, mas a ênfase está no final, aí, no versículo 36, que é o correspondente ao sede perfeitos. Lucas 6, 35 e 36 nos dizem assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aí vem o 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando nós combinamos essas duas leituras, irmãos, e se nós entendermos e vivenciarmos a perfeição divina em nós como sendo misericórdia, ou seja, atos de amor, de cuidado, de verdade, de bondade, em favor de pessoas que estão a nos contrariar ou a nos perseguir, isso refletiria no nível humano a grandeza desse amor divino
que é esse amor que ama até mesmo os inimigos, um amor capaz de amar inimigos. Esse amor é o amor que Deus derramou em nossos corações, quando nós ainda estávamos num estado de rebeldia contra Ele. É claro que você não vai conseguir salvar a alma de alguém, mas à medida que você reflete a Deus, você consegue transmitir esse amor. Mesmo que Ele não salve a alma do seu inimigo, você é capaz de refletir assim o amor de Deus. Porque Cristo, Paulo escreve em Romanos, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus está nos chamando desse modo, com todas as nossas limitações, como pecadores, como criaturas finitas, a fazer o mesmo, irmãos. Nós somos chamados a fazer o mesmo. Não com o mesmo poder de Deus, não com a mesma capacidade divina, mas dentro das nossas limitações como pecadores e seres finitos. Em resumo, irmãos, o nosso Senhor nos leva aqui a pensar acerca da natureza e também do alcance do amor que nós temos no coração. Existe uma escolha aqui diante de nós. Nós podemos agir como as pessoas que não conhecem o amor de Deus, que são aquelas que vivem de forma normal, versículos 46 e 47, que é o chamado bom amigo dos seus amigos, não é? Vocês têm essa opção, ou então vocês podem refletir o Pai Celestial de vocês, que amou o seu Filho perfeito. Ele sempre amou o seu Filho perfeito, mas Ele estendeu esse amor a gente que não presta. Ele estendeu esse amor aos seus inimigos. E se você tem algum inimigo, ou tiver algum dia um inimigo que te persiga em algum grau, vocês devem se lembrar de que começou uma perseguição, começou também um chamado. Jesus está te chamando para parecer com o seu Pai Celeste. Começou a chover, começou a fazer sol, esses devem ser objetos da nossa meditação. Isso é um chamado de Cristo para nós nos lembrarmos, Senhor, o Senhor está nos chamando a pensar em quantas pessoas o Senhor abençoa, gente que não procura por Ti, gente que não se interessa por Tua palavra, gente que no fundo Te odeia, que usa as energias que o Senhor dá nas artes, na tecnologia, na ciência, para promover a destruição de qualquer lembrança Tua na terra. O que é que o Senhor faz? O Senhor dá capacidade para o miserável, o Senhor dá destreza para ele, o Senhor dá capacidade artística para ele corromper tudo, para ele bagunçar tudo. Então, toda vez que acontecer esse movimento do sol ou da chuva, irmãos, ou o movimento da perseguição em nossa direção, esses são chamados para meditação e para consideração de que nós devemos nos parecer, refletir dentro dos nossos limites o amor de Deus. E só nós, Jesus diz, aqueles que são nascidos de Deus, podemos agir assim. Observem que o versículo 48, Jesus não diz sede perfeitos. Ele usa uma palavrinha aí que é totalmente desnecessária, se ele não quisesse dar uma ênfase. Ele diz, sede vós perfeitos. Significando, irmãos, que só os crentes podem ser assim, porque só eles possuem um amor de Deus no seu coração. Esse amor não é humano, isso não é humano, mas se o amor de Deus estiver no nosso coração, e ele trabalha com essas duas questões, olha, esse amor é altíssimo, ele é celestial. Essa é a dimensão da vida ideal, é a dimensão onde Deus se apresenta como estando, para onde nós nos dirigimos quando falamos com Deus. Essa é a dimensão celeste, a dimensão das coisas puras, maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, esse ser celeste é chamado de Pai, significando que Ele está conosco, significando que Ele derramou o seu amor em nossos corações, porque Ele nos deu o seu Espírito. Então, se você tem o Espírito de Deus, você tem um amor capaz de amar mais do que quem só te faz bem. Você tem um amor capaz de estender isso para os inimigos. É isso que Jesus está falando. É claro que você não pode fazer isso com a ajuda desse Pai, ou sem a ajuda desse Pai Celestial. Eu gostaria de encerrar com uma frase de um teólogo inglês chamado Alfred Plummer, que resume bem mesmo, assim, de modo memorável,
aquilo que foi dito nesse sermão e boa parte da substância do texto. Ele diz assim, e com essa frase eu encerro: retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. Retribuir o mal com o bem é divino. Que Deus nos abençoe.